Cá estamos nós na freguesia da Ribeirinha, na Serra da Ribeirinha, mais propriamente no Império do Divino Espírito Santo da Serra da Ribeirinha. Hoje, um dia muito especial para as pessoas da Ribeirinha, mas acima de tudo também para a comissão zeladora deste Império. Vamos apresentar quem são essas pessoas e depois falaremos sobre este magnífico altar, que foi todo restaurado, que foi todo bem preparado. Quero-vos dizer que está lindíssimo. Vamos agora apresentar a mesa da Assembleia e também a comissão zeladora, penso que é assim que se diz. E do meu lado direito temos aqui o nosso amigo Jorge Almeida, que sou o presidente da mesa administrativa desta comissão zeladora. no meu lado esquerdo tem o senhor. É José Pedro Pacheco e sou o Presidente da Assembleia Geral. No meu lado esquerdo também. Eu sou João Ribeiro, sou tesoureiro da Assembleia. Muito bem. Aqui do outro lado. Francisco de Melo, tesoureiro. E ali o meu amigo. O Rui Miranda e sou secretário da mesa administrativa. Sim, senhor. Vejo aqui que uma equipa que trabalha bem. Nota-se que é unida. E eu começava por perguntar como é que foi conseguir fazer esta comissão zeladora? Qual foi o percurso que tiveram para chegar a este momento e estarem aqui? Toda a vida foi assim? Como é que funciona? Fale-me um bocadinho sobre esta temática. Olha, antes de mais, boa tarde ao Rui. Desde já felicitá-lo por o seu canal e por todo o trabalho que tem feito em prol da cultura açoriana, mais precisamente da cultura e tradição terceirense. Cumprimentar também os meus colegas aqui presentes e cumprimentar todos aqueles e aquelas que nos estão a ver e a ouvir por esse mundo fora. A pergunta que me faz vai-me fazer recuar alguns anos para trás, por causa de irmos definir a existência desta comissão. Há uns anos atrás, este império não tinha pertences, bens. As únicas coisas que tinha eram as coroas, e não todas que tem hoje, era menos, as bandeiras e as insígnias, e tinha, salvo erro, 5 ou 6 panelas de ferro, e não tinha mais material, porque não havia espaço para guardar. Em, salvo erro, não quero aqui errar, mas penso que foi em 2008 ou 2009, uma comissão que entrou para fazer os votos, decidiu, e muito bem, estamos todos gratos por isso, em adquirir louça, mesa, talher, tudo o que é preciso para fazer uma função. Porque até aí era muito complicado, era uma tarefa extremamente complicada, porque tínhamos de andar a pedir as mesas, tudo o que era preciso, a vários impérios, ou na altura era mais precisamente à Santa Casa da Misericórdia, e isso tornava-se um trabalho extremamente difícil. Por isso, hoje em dia, ninguém sabe o valor que é o que nós temos das portas por dentro. Eles compraram essa louça, alugaram uma garagem aqui mais abaixo para arrumar e, obviamente, foi nessa altura que houve a necessidade de criar, além dos mordomos que fazem a festa, criar uma comissão que tomasse conta desses pertences. Por isso a comissão zeladora. Na altura não era denominada a comissão zeladora. Na altura chamavam a comissão da louça. Porque eram meia dúzia de pessoas, que alguns deles já falecidos, que cuidavam da parte da louça, porque os mordomos, de facto, tinham uma tarefa muito trabalhosa durante o ano, porque na altura criava-se muito gado, criava-se muitos porcos, ou seja, eles todos os fins de semana e durante a semana tinham muito trabalho. Portanto, era necessário haver alguém que cuidasse da louça, do que a gente chamava a louça, que era todos o que é preciso para fazer uma função. E aí havia a Comissão da Louça. Essa comissão teve durante alguns anos. Essa comissão é que começou e deu início a estabelecer os estatutos desse império e a organização dos documentos desse império. Passado algum tempo essa comissão saiu e entrou outra comissão. Mas era uma comissão que era nomeada, como o povo diz, de boca. Nomeava-se uns aos outros, não era nada oficial. Dessa segunda comissão que entrou, ainda cá andam dois, que sou eu e aqui o meu
colega Francisco de Melo. Mais precisamente ele, porque eu tive ali os primeiros 4 anos, acabamos os nossos 4 anos e acho que estas coletividades nunca devem ser sempre as mesmas pessoas. Devem, de vez em quando, entrar ideias novas, pessoal diferente, mas os outros, porque vamos continuar e vamos ficar e coisa, e ok, a equipa era boa e continuamos, mas a verdade eu afastei-me um bocadinho. Este homem foi pedra e cal, esteve sempre presente. Sempre. Mas, qualquer coisa que era preciso, ele telefonava-me ao Jorge, é preciso isto, tem mesas para arranjar, eu estou lá. Tem o palco para montar, eu estou lá. Tem o que fosse que ele me pedisse, eu estava. Ou seja, eu estive um bocadinho afastado presente. Sempre. Isto era um homem que era preciso ir contar a louça às 4 da manhã, ele ia contar a louça às 4 da manhã. Isto é tão bom, ouvir estes elogios, porque nós, para dar continuidade, para termos futuro em qualquer coisa que seja, precisamos do passado e do presente neste momento. O senhor como é que se sente com estes elogios e, acima de tudo, com esta vontade de manter, trabalhar em prol de? Tem muito gosto, porque gosto das coisas bem organizadas e tem de tudo que nós temos, que temos muito material mesmo, temos um equipamento grande para outras 600 pessoas. Temos tudo lá dentro. E a gente depois tem que estar muito em cima, há coisas que desaparecem, que se partem, coisa, e tem em cima e exigir, partir, pagou, para a gente comprar novamente, para manter sempre a mesma quantidade. São muitos anos aqui já, mais ou menos uma ideia. Uns 15 a 16 anos. Então, eu talvez estou longe daqui, me ligam. Francisco, precisava ir assim, lá e vem cá. Não custa, nunca digo que não. Eu gosto sempre de ceder bem às pessoas e venho cá a propósito, a vos entregar material e voltar a trabalhar para a minha vida. Muito bem, ali do meu lado, e vou continuar na Comissão Zeladora, o meu amigo, um homem de muitos valores, Rui, como é que é fazer parte de uma comissão com pessoas um bocadinho mais velhas, não digo velhas, mas um bocadinho mais idosas, com mais idade do que tu, como é viveres e pertenceres? Isso é um gosto enorme fazer parte do teu império, da tua serra e destes amigos com esta vontade. Portanto, o convite surgiu na altura, eu fazia parte da direção da sociedade e já estava envolvido em algumas coisas, mas aqui o Francisco, eu digo sempre, o Francisco já me deu um nó, já me enganou. E ele na altura estava-se a formar aqui a comissão do Império, a zeladora, ele disse, Rui, vou precisar da tua ajuda. E eu, quando percebi as pessoas que estavam, eu disse, bem, não é sempre que apanhamos uma oportunidade de trabalhar com gente séria e trabalhadora, e apesar das coisas em que eu já estava envolvido, decidi optar e fico muito feliz pelo resultado desta aceitação por fazer parte de uma equipa séria, honesta e trabalhadora. É engraçado que estás a dizer que viste nessas pessoas sérias trabalhadoras, mas também, se reparares, eles viram em ti um jovem sério, trabalhador e com capacidades de continuar. Eu acho que nós temos todos confianças uns com os outros e acho que também é bom, e eu percebi também o lado deles, é preciso alguém que depois dê continuidade aos trabalhos. Uma pessoa jovem numa comissão é uma pessoa que aprende com os mais velhos, é uma pessoa que percebe como é que era feito no passado, como é que está a ser feito no presente e como é que podemos preparar o futuro. E tem que haver sempre alguém que depois passe a palavra a outras gerações para que tudo continue a correr bem como tem corrido até agora. Muito bem, muito bem. Aqui ao meu lado esquerdo não poderia deixar de falar com o Sr. Presidente da Assembleia. Sr. Presidente, é um gosto enorme servir e ver esta comissão a trabalhar da forma que está a trabalhar. Sem dúvida, é um gosto enorme e trabalhar com pessoas credíveis, pessoas muito competentes e para mim é um prazer estar sempre ao lado deles. Tu, comungas da mesma opinião, como é servir, como é que olhas para os teus colegas, para essa equipa, sentes-te feliz hoje? No teu sorriso, nos teus olhos, nota-se em vocês os 5 que estão felizes por este dia ter chegado. Eu, por acaso, estou muito feliz mesmo que o Jorge, por acaso, convidou-me e eu aceitei logo, que eu não ia dizer que não ao Jorge, depois tinha o nosso amigo Baeta também, e eu aceitei logo e estou satisfeito. O trabalho que está aqui está ótimo e temos aqui uma malta porreira, muito porreira mesmo. Nós estamos aqui também por causa da restauração do altar. E agora vamos esmiuçar este altar. Como é que surgiu
esta ideia? Como é que foi vocês repararem? Conte-me mais ou menos como é que foi o começo de tudo isto. Estava degradado, precisava... E como é que foi a aceitação depois também das pessoas? Porque às vezes é um certo custo quando se mexe, altera-se alguma coisa. Bem, a questão dos restauros, ou seja, os restauros a gente já começou, estes restauros em 24. Em 2024 restauramos ali a Pombinha da Alegria, que está ali. Aquela pombinha era a pombinha que andava na bandeira que pertence à coroa da Alegria. Só que ela é muito frágil, as asas são muito frágeis e pronto, como se pode ver, as bandeiras são sempre encostadas à parede e não sei o quê, e ela andava coitadinha sempre com as asas, era uma desgraça. E estava mesmo muito danificada. Principiamos com esse restauro, em 24. Em 25, entrou uns mordomos para servir o bodo de 2025, logo de início com vontade de restaurar a coroa, que a nossa coroa estava mesmo muito frágil e estava mesmo em vias de chegar a uma altura de já não se poder intervir. Ora, quando eles apresentaram essa vontade, nós, comissão, pusemos-nos ao lado deles e disse: avancem que nós estamos aqui, e foi feito esse restauro. Tanto a pombinha como a coroa foram 2 restauros significativos e muito, muito necessários. A questão do altar, curiosamente, o ano passado, estava aqui na zona onde eu estou, havia aqui um banco e ali naquela zona havia uma secretária e aqui o nosso colega José Pedro, que é a pessoa que está aqui diariamente durante os bodos a receber as irmandades e a tratar de tudo o que é da função do Império. E ali numa hora morta, ali a meio de uma tarde, estava aqui eu e a minha esposa sentados no banco e ele aqui, ficamos até mais a fazer sala para ele não ficar sozinho, porque há sempre aqueles pequenos momentos mortos. E eu estava a olhar para o altar e disse: isto está mesmo mal, pá. Isto precisa de uma mão. A zona da mesa em baixo, aquilo já estava, parece que estava tudo ruído dos ratos, mas não era, era de podre. E disse: a gente vai. E a primeira ideia que me surgiu foi: vamos avançar para fazer uma coisa nova. Mas, como o Sr. Rui disse bem, isto é único. Mexer e passar por uma coisa nova era um risco um bocado. Não sei se a gente ia entrar por um bom Às vezes é caminho. um medo de se fazer alguma coisa. Quando vamos mexer em alguma coisa, temos medo ou receio daquilo que as pessoas possam pensar. Certamente vai haver pessoas que vão concordar, mas vai haver pessoas que vão discordar, porque é perfeitamente normal, temos de aceitar isso. E depois então surgiu uma ideia, disse: não, vamos tirar para fora, limpar as tintas velhas e o que for, voltar a pintar e montar. O mais curioso foi quando eu comecei a desmanchar, o que estava aí era só tinta. O resto estava tudo, como podem depois ver nas fotos, estava tudo mesmo extremamente degradado, e aí eu tive de repensar como é que iria fazer isso. E então fomos conversando uns com os outros, fomos surgindo as ideias, e foi baseado nisso e começamos a manter a linha, que ele está todo igual ao que ele era, mas foi todo feito novo. Tem alguns apontamentos do existente, mas muito poucos. Muito poucos. E as coisas foram surgindo, foi-se fazendo. Teve aí coisas que verdadeiramente, se me perguntassem há 2 meses atrás se eu era capaz de fazer, eu dizia que não. Mas a necessidade obriga, e eu tive algumas noites sem dormir, porque isto é uma responsabilidade muito grande, e eu encatei. Mas está aí com todo o gosto. Com todo o gosto.
O Espírito Santo em si já é emocionante, já nos... E depois chegar aqui, estar sentado com as pessoas que estão a zelar por tudo isto, por este império, ver o tom bom, o tom credível, o tom bonito que está este altar, eu sinto-me um bocadinho arrepiado e dar os parabéns a vocês, porque isto é de facto uma coisa muito gira. Vocês falaram há pouco no património que alguém adquiriu. O que é que vocês têm, mais ou menos, para as pessoas terem uma noção por alto daquilo que adquiriram ao longo do tempo? Eu só falo um bocadinho sobre isso. Pratos, mais ou menos, quanto é que tem, tachos, tudo isto. Fala um bocadinho do património que tem. Nós temos ali pratos, louça, talheres e tudo. A outra são para 600 pessoas. Aquelas panelas de função, aquelas pretas, temos 16. E temos também já uma quantidade, já as taxas já a passar para o gás. Temos tudo parado para o lume. Temos as panelas e temos os fogões, que é próprios que mandamos fazer, já próprios de ferro, para receber. Mas agora está-se baseado mais no gás. E temos também os xixés bom de taxas e fogões, para a gente também se adiantar. E nós investimos também na mineração própria nossa, que a gente investimos aqui, foi um bom bocadinho, mas já está resolvida, e está tudo bom, e de inox, tudo bom. Está tudo certinho para montar na montagem. Depois fizemos a parte do nosso palco também, que era pequeno, para a monca crescer, e a gente ia buscar para a câmara maior. E assim que resolvemos, fazemos um novo palco que estamos ali. Opa, a gente hoje temos... falta sempre coisas, mas possivelmente para funcionar não se isso com nada. Temos tudo que... Mesas, temos mesas, 80 e tal mesas, temos bancos, ao tamanho das mesas, temos bancos maiores, para outras coisas que são precisas. Temos tudo ali, um equipamento com função sem chatear com nada. Falamos um bocadinho, estamos a falar sobre este património. Eu gostaria de perguntar como é que advém este dinheiro? Como é que vocês... O que é que fazem? Se fazem eventos? Como é que é só já arrematou aqui nos dias de bolo? Ou como é que vem esta verba? Como é que entra este dinheiro para comprar tudo isso? Se há apoio de outras pessoas? Conte-me um bocadinho sobre isso. Como é que funciona? O que funciona aqui no Império é elegível e que vem para cá uma comissão todos os anos, que são os mordomos. E os mordomos trabalham em prol da festa e do seu próprio Império. É um Império que já movimenta muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo. Estamos a falar à falta de 65 mil euros, que é o envolvimento de toda a festa em geral. Estes mordomos tentam fazer o seu melhor, o seu programa, a sua arrematação, correta também, com gado, com criadores secos. O pessoal aqui da freguesia ajuda muito, colabora muito. E depois é dado aqui as contas no fim do bolo. E as contas, por norma, sobra sempre um bocadinho de dinheiro jeitoso. E esse dinheiro reza logo para a saca, que a gente chama a saca, e fica aí no Império, é atribuído ao Império. A Ribeirinha sempre foi uma freguesia, foi e é uma freguesia pesada, que gosta de colaborar com muitos lavradores, com muita gente que gado seco, ou melhor, mordomos ou criador seco e também criador de gado. Há muita gente a apoiar e muitos criadores, tanto de gado como seco, não? Isto é verdade, as pessoas estão sempre a apoiar, tanto o gado, como o senhor estava a acabar de dizer, tanto o gado, os criadores secos, como é que costuma-se dizer, e depois tem aquelas irmandades também, que eles pagam também, que também ajuda muito e para o Império, e é isto tudo assim. E depois temos sempre as ofertas também, que dão à coroa da alegria, aquelas ofertas muito, que a gente temos a contar e as promessas que as pessoas dão, e a gente, pronto, é bem-vindo aqui para o nosso Império. Não intervindo, mas dizendo também que a coroa da alegria é uma coroa em toda a nossa ilha. Eu ia falar muito conhecida e apura muito dinheiro. A coroa, os 2 domingos aqui, apura uma quantidade muito forte de dinheiro, em promessas. Eu ia falar na coroa da alegria, uma vez que essa coroa é diferente de todas as outras. Reza, se calhar, a história, ou o mito, para que este Império não tinha coroa, não era aqui neste lugar, ele sempre foi aqui. Tente-me desvendar um pouco, o pouco que sabe ou que reza a história, como é que nasce a coroa da alegria. Esta história, pois eu sou um bocado pobre para explicar isso, mas alguém me contou uma vez que este lugar, vá lá, não tinha império. Servia-se era do império da Rua da Igreja.
As pessoas aqui, quando chegava a altura do bodo, coziam o seu pão e iam lá abaixo fazer o seu bodo. E como aqui isto é um canto de gente muito divertida, muito alegre, chegava lá abaixo, a festa mudava de rumo, ficava muito divertida, ficava alegre. Mas a dada altura pensaram e fizeram, ou diz que fizeram, um império aqui feito em madeira. E por aquilo que me disseram, não era neste lugar, era aqui, salvo erro, onde é o parque hoje. Mas é como eu digo, isto foram coisas que me contaram, se é ou não sei. Como não tinham coroa, fizeram uma coroa de flores. Fizeram uma coroa de flores e no Império debaixo da Rua da Igreja, como acharam que este povo todos os anos ia lá abaixo fazer a festa e que tinham decidido fazer o Império, e como não tinham coroa, e eles já tinham mais coroas, acharam por bem oferecer uma coroa aqui a este Império. Portanto, pode-se imaginar a alegria daquela gente quando se viu com uma coroa a sério, pegaram nas flores que estavam a fazer de coroa e enfeitaram a coroa. E a alegria foi tão contagiante que daí adviu o nome de Espírito Santo da Alegria. Vou voltar a repetir, se foi isto que aconteceu, se não foi, eu não sei, não é? Mas foi-me contado assim e verdadeiramente, de facto, tem alguma lógica e alguma credibilidade. Mas, em redor desta coroa, há vários mitos. O que eu sei dizer é que é uma fé e uma crença inabalável. Seja onde ela estiver, algo, toda a gente reage. Toda a gente reage. Ainda há pouco tempo tivemos esta coroa envolvida num evento onde tinha os 4 impérios da nossa freguesia e a reação é total perante esta coroa. Portanto, algo de muito grande, de grandioso, além de nós, paira no ar. Falando nisso, temos aqui o Rui, o músico, e por aquilo que eu sei mais ou menos, ou que me contaram mais ou menos, é que todas as vezes que essa coroa da alegria sai para algum lugar, até mesmo para fora da freguesia, a Filarmónica acompanha, tem o prazer. Isso é uma realidade. É sim, senhor. Tal como a coroa, a nossa Filarmónica é conhecida pela sua alegria, característica já, e as pessoas as comissões que falam connosco, dizem, epá, nós gostamos imenso de vocês são divertidos, são alegres, ficam sempre mais um bocadinho, e acho que é essa imagem que queremos também passar. E a verdade é que aqui com a coroa também é o mesmo. Uma vez que a coroa é exclusiva nossa, também temos por iniciativa e ter aquele prezamento de sermos nós, a nossa Filarmónica, a acompanhar a nossa coroa. Mesmo que vá para outra freguesia, vocês vão atrás da coroa. Exatamente. E às vezes, se calhar, com outros compromissos. Mas tem que ir com a coroa. Certo. É uma regra que está estipulada em que a nossa Filarmónica acompanha a nossa coroa. Isso é qualquer coisa de extraordinário e de bravo, uma coisa... Comungas das palavras dos teus... Sim, sem dúvida. E para desejas já, acrescentar mais alguma coisa? eu sou presidente da Filarmónica, para começar. Que engraçado. E este ano já era assim, mas ficou devidamente esclarecido e dentro do regulamento do nosso império que a nossa Filarmónica é que acompanha a coroa da alegria. E isto para eles orgulham-se e nós também. Não, eu falar nisso, como disse há pouco, arrependo todo, porque isto é uma coisa... Eu nunca tinha fotografado esta coroa, já tinha ouvido falar, claro, quem é que não ouve falar da coroa da alegria, mas está presente aqui, ver todo este trabalho aqui, que depois o nosso cameraman, o Sr. Dourado, que é o homem que edita todo o trabalho, vai mostrar. Vocês não imaginam o tão bom. O Espírito Santo é igual em toda a parte. Todas as coroas, todos os símbolos são importantes e o espírito é o mesmo. Mas estar aqui, de facto, com esta coroa é extraordinário. A tua opinião também sobre isso? Concordo com meus colegas também, mas a nossa coroa, portanto, seja onde for, ou a nossa Filarmónica, onde passa, fica registrado. Arrepia-me quando eles passam, todos vestidos de branco, e também já fiz parte da direção, e eu ia muito à frente da nossa Filarmónica, muito respeito, ouvi-los a tocar e a gente à frente, não há explicação. Só quem vai à frente é que dá o valor, que eles vão desfilhar, não. Só quem vai apresentar a nossa Filarmónica é um orgulho muito grande. Muito bem. Há umas coisinhas aqui que eu também queria falar, que era
Vocês vão inaugurar este altar? Já o inauguraram? Como é que vai ser este sábado e este domingo? Fale-me um bocadinho sobre o que é que vai acontecer agora, hoje, amanhã e durante a semana toda, até o último domingo. É assim, o altar já está aberto ao público desde quarta-feira, porque na quarta-feira o nosso vizinho Santo Amaro vem com o seu pezinho por aqui. Portanto, não seria de bom tom o pezinho a cantar aqui fora e o altar tapado como estava até aquele dia. Que era para gerar um bocadinho de surpresa para a comunidade em geral. Mas achamos por bem, como vinha o pezinho, destapá-lo. E teve destapado desde quarta-feira. Quarta-feira foi o pezinho de Santo Amaro. Quinta-feira o pezinho da Rua da Igreja e ontem o nosso pezinho. Hoje estamos a fazer esta pequena reportagem. Amanhã de manhã vamos proceder à bênção do altar. Gostaríamos que fosse na hora do bolo, mas como o parque não consegue, coitado, o homem não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, que tem as suas missas, ele costuma vir aqui benzer o pão pelas 9 horas da manhã. Nessa altura irá proceder à bênção do altar. E a partir daí, pois, quem nos quiser visitar, quem quiser entrar, como costuma-se dizer, a porta está aberta e será bem recebido. Como sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Os objetos piedosos, neste caso o altar em honra do Divino Espírito Santo, é um sinal que manifesta em cada um de nós a nossa fé, pois serve para recordar com gratidão o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e também para aumentar a nossa confiança com o auxílio da Virgem Santa Maria e de todos os santos e santas. Por isso, ao invocarmos a bênção do Senhor por este altar, sabemos também descobrir a força de Deus neste símbolo que é o Divino Espírito Santo. Evitando toda a simulação da piedade, invoquemos o Senhor de coração sincero e digamos: ouvi-nos, Senhor. Deus clementíssimo, que nos mandais recordar sempre as vossas maravilhas, fazei que, olhando para estes objetos materiais, nos elevemos à contemplação dos sinais da vossa misericórdia. Ouvi-nos, Senhor. Deus clementíssimo, que nos mandais prestar culto em espírito da verdade, concedei que, com o auxílio destes símbolos e imagens, aumente sempre em nós a devoção e a fé. Ouvi-nos, Senhor. Pai Santo, que por meio do vosso Filho nos mandaste orar sempre sem desanimar, fazei que, perseverando na oração, vos consagremos a nossa vida em pureza e santidade. Ouvi-nos, Senhor. Deus de misericórdia, que de modo admirável multiplicais na Igreja os auxílios para a nossa santidade e piedade, fazei que utilizemos para o benefício da Igreja o que as tuas mãos recebemos. Ouvi-nos, Senhor. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera de todos os vossos filhos e filhas. Assisti benignamente a todos aqueles que, ao entrarem neste espaço e contemplarem este altar, onde estará sempre a presença do Divino Espírito Santo nos seus símbolos, descubram sempre Jesus, vosso Filho, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forças do Espírito Santo esteja convosco. Vamos então à bênção. Obrigada. Vamos
Damos a benção agora do pão. Vejo também que, para aquilo que vocês estão a fazer, a entrevista já vai um bocadinho longa, mas é interessante falar sobre isto. Vocês começaram a remodelar, começaram pela coroa que estava fraquinha, para fortalecê-la mais. E eu vejo que agora há outros projetos futuros. Fala um bocadinho sobre isso. Pois é. Temos os projetos futuros para arranjar cá, no Império. Pronto, vamos passar agora, este ano, está a falar com os irmãos, algumas coisas vão mudar aí. Queremos o acordo deles também. E que são precisos cá. E pronto, é isso que estamos agora em princípio aqui. Sei que mais tarde a gente gostava de ter uma casa nossa própria. Mas isto está um bocadinho difícil, temos a tratar com as coisas primeiro aí. E depois dá como se correr, se aparecer uma casa em precisa. E dá que ver se consegue abraçá-la. Há a ideia de continuar a renovar o Império por dentro, porque ele precisa. Mas, como o Francisco disse bem, temos de expor aos irmãos que eles é que são os nossos mandantes. Nós estamos aqui simplesmente para servir. A questão de querermos ir mais além, isso é a aspiração de todos nós, que era de adquirir a dita casa, como ele diz, para nos servir de despensa, porque a gente neste momento temos uma despensa, mas é uma casa alugada, uma garagem alugada, em que nos custa algum valor financeiro a nível anual, mas claro que a nossa aspiração é ter uma casa própria. Mas claro que essa casa tem de ser aqui de Roda, não pode ser na Macela nem no Lameirinho, tem que ser aqui. E tem que haver condições para que isso se avance. Por isso, esses projetos estão em mente e com uma vontade muito grande de os realizar, mas como tudo. A minha questão era mesmo neste sentido, porque nós, quando estamos imbuídos em algo e conseguimos levar isto avante, há sempre vontade de continuar, de fazer mais, querer mais. É isso que acontece. Como é a reação, ou como foi a reação das pessoas que passaram por aqui, não só da Serra, mas toda a Ribeirinha, em ver este altar assim? Sim, a reação deve ser fantástica. Mas para dizer que toda a gente é importante aqui para esse Império. Claro. Os irmãos são super importantes. As obras que se projetam para o futuro serão sempre com o conhecimento deles. Há sempre vontade de fazer mais, há sempre vontade de querer, como o Jorge dizia, de ter o nosso próprio espaço, onde a gente possa dar a nossa própria função. Agora, é de agradecer a todos os que comparecem e a todos aqueles que aqui vêm visitar o nosso altar e o nosso Império, e as portas estão sempre abertas. As pessoas é que fazem a festa, os irmãos é que participam sempre na nossa festa, os criadores todos envolventes, seja daqui ou fora da ilha, são importantíssimos para o nosso Império. Acho que é de louvar o que tem feito ao longo dos anos todos, principalmente com as suas comissões, que têm sido competentes e sérias e que trazem o dinheiro para aqui para o Império poder, entretanto, viver, não é? Que isso tem que ter vida, esse Império. E está magnífico todo o trabalho, acho eu, até agora, mas há muito mais a fazer. E agradecer ao Jorge, ao Francisco, ao Rui, ao João, que são pessoas credíveis, pessoas sérias, que trabalharam muito para ter isso aqui em condições. João, sabe bem ouvir isto? Exatamente, passa por aqui as palavras ao nosso chapete, por acaso é um orgulho enorme aqui com a nossa equipa que a gente tem. E pronto, e é a questão que eles já falaram todo. Temos agora aqui, portanto, os botes, a seguir temos as festas de verão, que é muito importante que venham aqui as festas de verão, mas também eu quero um apelo, que é assim, eles vêm aqui fazer a sua festa, mas têm que estimar o que está aqui dentro, que aqui dentro isto tem muito valor. Não é estar a falar e, entre aspas, a coisa, é defender aquilo que é nosso. Portanto, trabalhamos e a gente vai manter, trabalhar mais, e pronto, e é eles dar um valor também àquilo que a gente temos a fazer. É o que eu tenho a dizer. Estamos chegando ao fim desta pequena grande reportagem de muita utilidade e de muito interesse. Obrigado, antes de mais, por nos convidar, pelo convite. Foi com muito gosto que nós aceitamos. Foi com um nervo miudinho que eu já não tinha há algum tempo em fazer uma reportagem, porque quando nos convidaram eu de facto senti um arrepio na pele, porque é uma coisa extraordinária, muito bonita. O canal Mara Norte agradece imenso. Sabe que lá fora os ribeirenses vão ver e vão gostar todos de ver essa reportagem. Deixaria aqui agora um apelo, aqui que vai na alma, mas alguma coisa para dizer, se o tiver, e também
um agradecimento, uma mensagem para a nossa diáspora, que é sempre importante. Olha, antes de mais queria agradecer a esta equipa magnífica que me tirou o juízo para estar aqui, além de eu já vir de trás, mas quando se formou esta comissão zeladora, agora oficialmente, ou seja, tudo como o povo diz, preto no branco, quem de direito, e eu acho que quem merecia e quem devia de estar como presidente da mesa administrativa era aqui o nosso amigo Francisco de Melo, mas como ele na altura era presidente da Sociedade Filarmónica União Católica, tirou-me o juízo e porque demais e que tinha de ser eu, e lá cá estou, e orgulho-me da equipa que tenho. Todos trabalharam aqui, eu trabalhei aqui, mas eles estiveram sempre ao meu lado. Sempre eles pintaram, eles fizeram de tudo aqui. Não tenho. E depois outra coisa que eu sinto, e isso para mim deixa-me um bocado, para quem trabalha, isso ajuda muito. Eu estou à vontade para fazer o que eu quero, entre aspas, não é bem assim, mas não sei que da parte de qualquer um deles não há aquela coisa, não vais fazer isso. Não. E faço, e trabalho, o resultado está à vista. Também Isso é confiança. Eles também já sabem mais ou menos como é que eu funciono, mas sinto-me a trabalhar à vontade. Tenho uma equipa que eu estaria o resto da vida com eles, não tem problema nenhum, mas assim não pode ser. Desde já agradecer a eles. E depois, olha, agradecer a todos os irmãos, a toda a gente que gosta deste império, que gosta do Espírito Santo da Alegria. A diáspora, pois não tenho familiares na América nem no Canadá, tenho amigos. Para eles, o melhor do mundo. O Espírito Santo da Alegria está aqui para nós e para eles. Quando quiserem cá vir, as portas estão abertas. E que o Espírito Santo ilumine todos, é o que eu peço. E se não estiver cá presente, sim, o Sr. Francisco está sempre pronto se pôr. Mais uma... Tem mais alguma coisa para dizer? Uma mensagem, diáspora, alguma coisa? Sim, o que tu disseste, estou sempre aqui. Agora tenho mais tempo para isto e, se for preciso, me queira vir cá, ou seja o que for, estamos aqui para servir de boa vontade. Grande Rui, músico jovem com talento, uma pessoa que nós admiramos, que eu admiro como... Porque hoje em dia nós temos aquela situação dos jovens a ficarmos às vezes desconfiando dos jovens. É confiando nos jovens que temos o futuro garantido. É isso que tu sentes, uma confiança total. Sim, eu felizmente ainda sou de uma geração em que vejo que até os meus colegas querem fazer parte das instituições, ora escuteiros, ora grupo de jovens, ora filarmónicas, ora mesmo direções de sociedades, de teatros. Vejo que há esperança para o futuro, por isso fico feliz por adotarmos assim essa forma de ser na vida e na cultura. Acho que é muito bom. Amigo Jorge, tens mais alguma coisa que queiras? Vai na alma para não esquecer? Porque a gente às vezes está com a ideia num seguimento e vai-se lembrando de outras coisas. Queria frisar aqui que esta comissão zeladora é composta por nós todos que estamos aqui e também pelas nossas mulheres. Muito bem. E mais dois elementos, um que não pode estar aqui, o outro está a servir Santo Amaro. E já agora, como é o nome, ou como são o nome desses dois? É o Sandro e a sua esposa, o Guilherme e a Paula também fazem parte da comissão. E as nossas mulheres, a filha de José Pedro também faz parte aqui da comissão. E quando é preciso as mulheres intervir, elas estão cá. Quando chegou a altura da limpeza, quando chegou a altura agora de cuidar das coroas, do que é preciso, florais, dessas coisas todas. elas estão na linha da frente, tudo trabalha aqui em prol disso. Portanto, estava um bocadinho a esquecer dessa parte, mas é uma parte tão importante como outra qualquer. Ou seja, tudo se complementa sempre no caminho de conseguir o melhor. O melhor é difícil, mas a tentativa está em conseguir tudo da melhor maneira que a gente pode e gosta. Mulheres, as Nossas Senhoras são fundamentais, as vossas são fundamentais, todas as senhoras contribuem de que maneira
para que tudo isto funcione bem. São importantes, ainda bem que não se esqueceu de falar nessas senhoras e nas outras dois senhores que fazem parte aqui. É sempre bom, muito Sim, bom sim, ter o sim, apoio delas. Sem dúvida, sem dúvida. Nós não seríamos nada sozinhos. Toda a gente à nossa volta é que nos ajuda. A minha filha também, quando pode, que está aqui presente, ou gosta de pertencer aqui a essa instituição também, e todas as outras senhoras que aqui representam, a mulher de Francisco, a Paula, são todas muito bem-vindas e uma ajuda muito grande para todos nós. E ainda bem que elas aqui estão. Deixe-me dizer só uma coisa. Eu queria dizer que a nossa Filarmónica, por exemplo, já foi ao Canadá e já foi à Califórnia. E sabemos, eu tenho família na Califórnia. E isso choca e toca muito as pessoas que lá estão no estrangeiro. E a gente quer mandar um grande abraço para eles e dizer que a Coroa do Espírito Santo está sempre disponível para tudo o que for preciso aqui da Serra da Ribeirinha. Muito bem. Amigo, uma mensagem final. É sim, os meus colegas já disseram tudo, mas, portanto, é um orgulho, torna-se aqui um orgulho enorme, que as nossas portas estão sempre abertas para quem quiser vir. Falando às senhoras é um ponto número 1, que as senhoras, por certos pormenores, não falham. As senhoras estão sempre, olha, falta isso, falta aquilo. Olha, as senhoras, para mim, é número 1. Meus colegas também não é defender a coisa, mas as senhoras são perfeitas de mãos mais que os homens, não é? Olha aquelas cozinhas, tudo, mas isto para mim é um espetáculo, é um louvor. Sim, senhor. Para nós foi um orgulho enorme. Um orgulho enorme e agradecemos aqui esta comissão mais uma vez. Dizer também para vocês que estão na diáspora que é um gosto estar aqui deste lado a fazer tudo o que nós fazemos para vocês. Também para os nossos, para aqueles que nos acompanham, para aqueles que acompanham o canal Mera Norte, dizer que vai passar também na Rádio Televisão Artísia, no Manual Caneta Vídeo, o que estamos aqui a fazer hoje. É sempre um gosto estar aqui deste lado, a trabalhar para todos vocês. O meu nome é Rui Nogueira, atrás das câmaras o Norate Lourenço. Um abraço, sejam felizes e que haja muita saúde e até uma próxima.